Irmãos, hoje nós vamos ter a alegria de começar uma pequena série de mensagens intitulada Uma Comunidade Cativante. É essa que está aqui e você já deve ter visto aí nas nossas redes sociais. Nós queremos nesse mês de março refletir sobre o desafio de nós sermos uma comunidade cativante. De onde vem esse título? Esse título vem de um livro de um pastor norte-americano chamado Mark Dever. E esse livro tem o mesmo título da nossa série, Uma Comunidade Cativante. Eu quero estimular você, encorajar você a, se possível, ler esse livro, comprar, adquirir esse livro para você ler. Vai enriquecer profundamente a sua vida e impactou muito o meu coração. Quando eu li esse livro e terminei de fazer a leitura, eu fiz um resumo desse livro e logo já, de pronto, conversei com o pastor Milton, isso já há bastante tempo, e disse: Milton, nós precisamos pregar isso para a igreja em algum momento. A gente precisa transformar parte disso aqui em algumas mensagens. E nós entendemos que esse mês vai ser um momento propício para a gente refletir sobre o que é nós sermos uma comunidade cativante. Nós falamos logo na abertura do ano de 2020 que o anseio do nosso coração, refletindo sobre esse tempo de semear, o tempo de semear na vida da nossa igreja, de despertar o nosso coração para a evangelização, despertar o nosso coração para o próximo, para aquele que está do nosso lado. É um tempo também da gente refletir sobre sermos uma igreja cativante. Uma igreja em que as pessoas se achegam a nós e querem fazer parte. Uma igreja que está de portas abertas, não apenas fisicamente, mas nós temos um coração aberto para receber o outro. Nós temos espaço no nosso meio. Nós temos lugar para que as pessoas possam estar conosco, servir, colocar seus dons e talentos a serviço do Senhor e sentir-se aqui acolhido pela graça de Deus. E nessa noite eu queria refletir com você a respeito do significado de nós sermos uma comunidade sobrenatural, de nós sermos uma unidade movida e pautada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 11 até o versículo de número 22. Essa pequena série de mensagens em março, nós vamos passear por alguns textos da palavra do Senhor. Cada domingo vamos por uma passagem diferente, um livro diferente. E hoje nós vamos revisitar Efésios, que já foi tema de muitas mensagens aqui em nossa igreja. Mas para chamar a sua atenção para um ponto muito específico nessa noite. Efésios 2, versículo de número 11. Efésios 2:11 diz assim a palavra do Senhor a nós. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Deus eterno, nós te rogamos para que, ó Deus, Tu mesmo
possas nos fazer, ó Deus, uma comunidade sobrenatural. Nos fazer, ó Deus, ser uma igreja cuja unidade, cujo vínculo dos nossos relacionamentos seja apenas o Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus, que aquilo que nos une, que nos faz um só povo, seja a Tua graça, seja a obra redentora de Jesus, mais do que, ó Deus, nossas semelhanças, mais do que as nossas preferências em comum, que seja o Senhor aquilo que nos une, que seja o Senhor aquele que nos prende uns aos outros e que nos une em um só corpo, Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Nós te louvamos e assim te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, por que a gente precisa falar sobre sermos uma comunidade cativante? Por que é que nós precisamos falar sobre sermos uma comunidade sobrenatural? Porque, de certa forma, de um modo bem geral, eu poderia arriscar dizendo que cada vez mais a gente encontra aqui e acolá comunidades cristãs que poderiam ser definidas e poderiam ser chamadas, abre aspas, de comunidades evangelho mais. Comunidades evangelho mais. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais nós percebemos comunidades em que a unidade do povo de Deus, ou a unidade dos crentes que ali congregam, parece não estar exatamente firmada em Jesus. É como se sempre houvesse a necessidade de nós ofertarmos algo além do Evangelho. Como se o Evangelho não fosse o bastante. Como se o Evangelho não fosse o centro da mensagem, do testemunho da igreja. A sensação que a gente tem é que cada vez mais nós encontramos comunidades que oferecem Jesus, mas oferecem algo a mais do que Jesus. Como se Jesus, de alguma forma, não fosse exatamente suficiente para a igreja. Não fosse exatamente suficiente para salvar, para unir as pessoas, para congregá-las. Então a gente encontra evangelho mais isso, evangelho mais aquilo, evangelho mais aquilo outro, ofertas de um evangelho mais alguma coisa. Por que isso tem crescido? Por que isso tem aumentado e se tornado talvez mais comum, como eu estou propondo aqui? Tenho a impressão de que isso tem acontecido porque descobriu-se, porque muitos descobriram que é muito fácil você edificar comunidades sem o Evangelho. Você não precisa do Evangelho para você juntar pessoas em torno de uma crença. Você não precisa do Evangelho genuíno para que você congregue debaixo de um mesmo teto todos os domingos um grupo de pessoas. Não é extremamente necessário ou absolutamente necessário o Evangelho. Há muito sendo ofertado por aí que não é o Evangelho. E reunindo pessoas que estão ali não exatamente movidas por causa do Evangelho. Nós vemos, por exemplo, no Brasil, se alastrar de maneira preocupante o que ficou conhecido durante muito tempo e ainda hoje como teologia da prosperidade. E o que a teologia da prosperidade, por exemplo, ofereceu a partir de muitos púlpitos, Jesus nunca ofereceu. Na verdade, o que a teologia da prosperidade estava ofertando e oferecendo para as pessoas, na Bíblia só Satanás oferece. Riqueza fácil, prosperidade a todo custo, um Deus pequeno que faz minhas vontades. Essas são ofertas do inimigo, não do Senhor. Mas você percebe que atrás da proclamação da prosperidade, por exemplo, e aqui eu estou citando prosperidade como apenas um desses discursos, muita gente foi arrastada. Muita gente se reuniu. É o Evangelho Jesus mais. Jesus pode até ter o nome lá na porta. Mas o que é oferecido lá não é só Jesus. É Jesus mais prosperidade financeira. É Jesus mais riqueza. É Jesus mais um Deus que está em dívida com você se você fizer o sacrifício certo. Descobriu-se que é possível mobilizar pessoas
por tantas outras coisas que não sejam o Evangelho. Por exemplo, descobriu-se que é possível mobilizar pessoas através de experiências de vida semelhantes. Então você consegue ajuntar pessoas baseado na experiência delas, na vivência delas, pessoas que experimentaram coisas semelhantes. É possível encher e criar comunidades e criar unidade no meio de uma igreja através de identidades semelhantes. É possível também criar unidade através de causas semelhantes. Uma grande causa, uma importante causa, um grande motivo para a gente se reunir. É possível. Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, uma fatia muito significativa da igreja evangélica sucumbindo a uma mentalidade política e ideológica completamente espúria, a um imoralismo sexual completamente decadente, através de uma pseudo-causa de incluir todas as pessoas. É preciso incluir. É preciso que todas as pessoas sejam incluídas. É preciso amar todas as pessoas. E nesse afã, nessa expectativa de incluir, de amar, de abraçar, de envolver todas essas pessoas, muitos evangélicos têm sucumbido, por exemplo, a uma mentalidade politicamente correta. Que eu não posso condenar a homossexualidade, em que eu não posso condenar a promiscuidade, em que eu não posso dizer nada contra a imoralidade sexual. Nós temos uma igreja evangélica no Brasil que se levantou positivamente para defender o carnaval. E talvez nós tenhamos visto nesse ano de 2020 um dos carnavais mais blasfemos que a gente podia imaginar. Porque em muitas das apresentações dos carros alegóricos, a imagem que estava lá era uma imagem que queria se referir a Jesus. Mas um Jesus que nós não conhecemos. É o Jesus do inclusivismo. É o Jesus do politicamente correto. Não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus que não fala de pecado, porque ao mesmo tempo que ele está lá num carro alegórico, pode ter uma mulata ou mesmo uma mulher qualquer, de qualquer cor, ou de qualquer etnia, de qualquer raça, dançando seminua na sua frente e pouco importa. Mas há unidade, percebe? Existem igrejas reunidas em torno dessa mentalidade. A gente percebe, então, que tem sido muito comum criar unidade, criar comunidade sem Jesus. Embora o nome de Jesus às vezes apareça no rótulo. Às vezes, comunidades movidas por necessidades semelhantes, por posição social semelhante. Mas entenda, irmãos, e esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Uma comunidade que é marcada por evangelho mais alguma coisa, não revela o poder de Deus sobre o evangelho. Uma comunidade que é descrita, que é marcada por evangelho, mas não é o projeto de Deus para a igreja. O projeto de Deus para a igreja é que nós sejamos uma comunidade sobrenatural, cuja marca única e principal é o poder do Evangelho Salvador de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nos une, é o que nos marca, é o que nos define, é o que gera unidade no nosso meio, é o que gera comunhão no nosso meio. Não são as nossas afinidades, as nossas meras semelhanças, as nossas causas políticas ou ideológicas. O que nos une é o poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Esse é o tipo de comunidade que o Senhor espera que eu e você sejamos. Uma comunidade que pode ser explicada apenas pelo fato dela ser uma comunidade sobrenatural. Eu queria que você olhasse para esse texto comigo. Eu não vou fazer exatamente uma mensagem versículo a versículo, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns pontos muito importantes dessa passagem. O contexto que nós temos diante de nós é do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso. Uma igreja que agora estava sendo composta e se enchendo de pessoas que não tinham na sua história e não tinham como marca da sua vida o caminhar dentro do mundo israelita. Eram pessoas gentias. Eles não eram judeus.
E agora os judeus que estavam se convertendo precisavam receber no meio da igreja gente que não era judeu. E você imagina então que muita coisa era difícil de ajustar, gente. Porque os judeus tinham muitas práticas de natureza cerimonial. Coisas que eles não comiam. Coisas que eles não faziam. Práticas que eles ainda mantinham. Haviam se convertido, criam em Jesus, mas não haviam abandonado completamente suas práticas. E agora a igreja começa a se encher de gente gentia. Gente de culturas diferentes. De panos de fundo de vida diferentes. De subculturas e culturas diferentes. E começa a ter atritos no meio do povo do Senhor. Começa a ter atrito no meio da igreja. Existem alguns muros que precisam ser quebrados. Existem algumas paredes que precisam ser eliminadas. Existem alguns impedimentos que precisam ser desfeitos. Então o apóstolo Paulo escreve a essa igreja gentílica, escreve a esse povo em Éfeso, que não era judeu, na sua maior parte, escreve a eles dizendo, olha, e ele começa nos versículos 11 e número 12, vocês precisam saber que antes de Cristo alcançar vocês estavam alienados. Versículos 11 e 12, ele diz isso a essa igreja. Vocês estavam distantes, vocês não têm a circuncisão, vocês não foram circuncidados na infância. Nesse aspecto vocês são diferentes mesmo dos judeus, vocês precisam entender isso. Mas mais do que isso, vocês também estavam separados espiritualmente. Havia alienação, distância antes de Jesus entrar na história de vocês. Mas então, em segundo lugar, Paulo começa a contar uma boa notícia para eles. Versículo de número 13, olha na sua Bíblia comigo. Paulo diz, olha, vocês estavam alienados, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, vocês não conheciam Jesus, vocês eram gentios, vocês estavam longe da graça do Senhor, vocês estavam alienados, mas agora, por causa do sangue de Jesus, vocês foram aproximados. Jesus comprou vocês, Jesus salvou vocês, Jesus resgatou vocês, e Jesus trouxe vocês para a sua família. Terceiro lugar, ele continua dizendo, vocês não apenas foram aproximados, mas vocês também experimentam paz e união como povo de Deus. Acompanhe na sua Bíblia comigo a partir do versículo 14. Paulo começa a dizer, olha, a inimizade que havia foi quebrada. Porque o Senhor derribou, Ele jogou fora a parede de separação que estava no meio. Ele tirou a inimizade no meio de vocês. Uma igreja agora composta de judeus e de gentios, mas aquela parede de separação, aquela parede de inimizade foi retirada. O Senhor aboliu isso. O Senhor derribou isso. Não apenas Ele derribou a inimizade, mas Ele também tirou todas aquelas práticas cerimoniais, típicas, peculiares, que geravam separação. Versículo 15 ele diz, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo não está dizendo que Deus anulou e cancelou e aboliu toda a lei. Mas ele está dizendo que aqueles aspectos cerimoniais da lei, aquelas práticas sobre o que comer, o que não comer, sobre o que vestir, o que não vestir, sobre pequenos detalhes cerimoniais de Israel, Paulo está dizendo, em Jesus tudo isso tem seu fim. Em Jesus tudo isso foi abolido, foi eliminado, para que não haja mais separação entre vocês. Agora eu posso ter gente de culturas diferentes, de práticas diferentes, porque o Evangelho não é limitado a uma cultura ou a outra cultura. O Evangelho é supracultural. O que Paulo está dizendo é muito importante, porque é a base do nosso chamado, da nossa convicção missionária. Porque eu e você podemos sair daqui e enviar missionários, encorajar homens e mulheres a saírem do Brasil, irem para todos os cantos do mundo pregar o Evangelho, porque o Evangelho não está preso a uma cultura. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo homem, toda mulher, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer cultura, em qualquer etnia. Ele transforma, Ele regenera, Ele muda. O Evangelho não está limitado aos nossos muros e às nossas paredes de preconceitos, às nossas inimizades. Versículo 16 e 17 diz que o Senhor eliminou a inimizade, que Ele eliminou a distância que havia e agora Ele aproximou.
Quarto lugar, esse texto nos ensina que os gentios e todo o povo de Deus agora têm ambos, todos, acesso ao trono da graça do Pai. Olha o que diz o versículo 18. Porque por ele ambos, judeus ou gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Nada mais nos separa. Nada mais. Todo o povo de Deus agora é, sem distinção, família de Deus, edifício de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. É o que Paulo diz. Versículo de número 19. Ele diz: vocês não são mais estrangeiros, vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, e vocês são a família de Deus. Vocês que estavam tão distantes se tornaram família do Senhor. Versículo 20 ele diz: vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque não apenas família, vocês também são edifício construído pelo Espírito de Deus. No versículo 21 e 22, ele diz: vocês estão sendo edificados para ser a habitação de Deus no Espírito. Vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Preste atenção, irmãos. O que a gente aprende com o que Paulo está ensinando aqui? A gente aprende, em primeiro lugar, que Deus não quer que nós sejamos uma comunidade fundada sobre o Evangelho mais alguma coisa. Deus quer que eu e você, Deus quer que nossa igreja seja uma comunidade fundada sobre o Evangelho e apenas sobre o Evangelho. O Evangelho precisa ser a nossa base. Nós precisamos ser essencialmente uma comunidade sobrenatural. Isso é tão importante, irmãos, porque a gente precisa sempre se lembrar que nós somos chamados a vivermos uns com os outros, a vivermos com os diferentes. Igreja não pode ser apenas sobre minhas preferências, sobre o meu gosto, sobre aquilo que casa para mim, sobre aquilo que funciona para mim. A nossa unidade não pode ser uma unidade apenas de interesses internos, apenas através dos nossos ministérios. Não, precisa ser mais do que isso. A nossa unidade precisa ser fundamentada no poder do Espírito de Deus. Porque se nós não tivermos essa mentalidade, nós não nos tornamos uma comunidade cativante. Nós não nos tornamos uma comunidade aberta. Se nós não tivermos a ideia de que o que nos faz um é o poder do Espírito, nós podemos nos fechar e apenas estamos dispostos a receber o nosso meio aquele que é muito parecido com a gente. Aquele que tem a nossa cara, que tem o nosso jeito, não é? Que tem o nosso jeitão. Toda igreja tem o seu jeitão de ser, não é? Toda igreja. Você vai a igrejas, eu já visitei inúmeras igrejas, e toda vez que você vai numa igreja, você percebe que cada igreja tem o seu jeitão. O seu jeitão de fazer louvor, o seu jeitão pastoral, não é? Aí você tem um pastor assim, assado, de um jeito, do outro. Tem igrejas que são animadérrimas, tem igrejas que são mais ou menos animadas. Tem igrejas que são extrovertidas demais, outras introvertidas demais. Tem igreja que a gente bate palma para tudo. Tudo, qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Tem igreja que você bater uma palminha, tem que interceder. É difícil, é duro sair uma palminha. Não é? Tem igreja que fala aleluia fácil. Tem igreja que tem que treinar a turma. Você entendeu a história? Pronto, aí já saiu uma aí, tá vendo? O treinamento está funcionando. A gente tem jeitos diferentes. Mas a gente precisa ser aberto para receber quem não é exatamente como a gente. Como é fácil a gente receber no nosso grupinho quem parece com a gente. Não é? É fácil demais. Difícil é você receber no seu grupo quem é diferente de você. Não é? Sua célula está lá funcionando, que é uma beleza. De vento e popa. Está fluindo, glória a Deus. Mandando relatório lá para o pastor Milton. Está ótimo. Estamos lotados, pastor. De vez em quando aparecem uns visitantes. Estamos evangelizando, alvo de oração, bênção. Célula bem tranquila, todo mundo fala pouquinho. Não é?
Cada um sabe o seu momento ali, canta uns louvorzinhos, parará, tem pouco menino, tal, dá para administrar, beleza. De repente chega uma turma diferente na sala. Como é que faz? A nossa tendência, faz o confessionário, a nossa tendência é quando aparece alguém diferente, a gente dá uma arrepiada. Oh Deus, agora vai ser, agora é agora, hein gente? Nós oramos para esse momento, hein? Momento do crescimento. Agora vamos agarrar firme no crescimento, glória a Deus. Não é? A gente tem dificuldade. E quando vem o diferente, a gente se fecha, a gente se enclausura. E aí a gente pode cometer o grande erro de ser uma comunidade baseada e pautada na ideia de que a gente precisa ser fundado apenas em afinidades, mas não pode ser isso, irmãos. Nós não podemos apenas nos ajuntar e a nossa unidade não pode ser fruto apenas da nossa afinidade. Eu não estou dizendo que a afinidade não seja importante, é claro que ela é, faz parte da nossa natureza humana. A gente se aproxima com mais facilidade de quem é parecido com a gente e com quem a gente tem mais afinidade de jeito. Mas no meio da igreja a gente tem que transcender isso. A gente tem que passar sobre isso. Porque o que nos une não pode ser só afinidade, porque se for só afinidade, a gente vai se fechar e vamos ter que colocar uma placa ali na porta da EPE dizendo: se você quiser ser membro, você tem que ter esse padrão aqui, ó. Se você enquadrar, vamos junto. Se você não enquadrar, procura outra igreja. Não pode. Tem coração aberto. Uma comunidade que não é explicável humanamente falando, irmãos. Eu amo olhar para a nossa igreja, olhar para essa igreja diante de mim aqui e perceber que nós somos tão diferentes, que tem tanta diferença no nosso meio, tem tanta coisa linda que nos faz semelhantes, mas tem tanta coisa diferente, glória a Deus por isso. Porque isso faz com que essa comunidade aqui só seja explicável se nós acreditarmos que o Espírito de Deus está envolvido nisso. Porque de outra forma, como é que nós estaremos juntos, caminhando há tanto tempo? Você sabe onde eu quero chegar? A gente compreender que o que nos une é primordialmente o poder do Espírito de Deus. Segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite. Deus quer que nós sejamos uma comunidade que revela o Evangelho. Às vezes eu me pergunto, será que como comunidade, como igreja, o que nós temos revelado para os outros, para os de fora, é o Evangelho? Essa é uma pergunta que precisa me incomodar, mas eu queria que incomodasse você também. Será que o que nós temos expressado através dos nossos cultos, da nossa comunhão, dos nossos grupos familiares, da nossa escola dominical, quando eu e você nos reunimos como igreja, será que a nossa unidade, a nossa união, a nossa comunidade expressa o Evangelho? A expressão não pode ser apenas de um grupo de amigos que se reúne. Não pode ser só apenas de um grupo de gente que gosta da mesma coisa, que gosta do mesmo estilo de louvor, que gosta do mesmo ambiente. Não pode ser só isso. O que a gente expressa, o que a gente revela, precisa ser o Evangelho. Eu e você precisamos ser uma comunidade que se alarga e que se aprofunda ao mesmo tempo. Uma comunidade que se alarga porque os diferentes passam a fazer parte dessa igreja e encontram aqui lugar, se achegam, gente que se converte, que se aproxima, que se achega no nosso meio quebrado, machucado, e aqui converte, ouve a palavra do Evangelho, se rende ao Senhor Jesus, é transformado e faz parte dessa família. Uma igreja que se alarga para receber aquele que é de fora, que não se prende, que não se enclausura, que não se torna um gueto religioso. Deus nos livre de ficarmos tão fechados em nós mesmos, gente. É delicioso a gente poder reunir no nosso grupo familiar. É delicioso a gente poder reunir na nossa EBD e a gente conhecer todo mundo. Mas o propósito da igreja não é nós sermos um clube santo que não cresce. O propósito de Deus para nós como igreja é que a gente expanda, que haja largura no nosso meio, que a gente cresça, que gente de fora venha, que gente se converta, que gente ouça a palavra do Evangelho, que Deus use você como instrumento de graça.
Deus quer que a gente saia, que senão nós vamos ficando pequenos demais, vivendo nossos problemas demais, nossas brigas demais. A gente não pode viver assim. Quando você recebe um parente na sua casa, o primeiro dia é bom demais, fala a verdade. Ah, que bom que você veio, tem tanto tempo que eu não te vejo. E aí a pessoa fala, não, mas eu nem estou pensando em dormir. Você é bobo, você vai dormir sim, não, a gente dá um jeito, fica tranquilo, os meninos a gente põe no chão mesmo. Os meninos sempre se lascam nessa história. Né? Os meninos sofridos. Não, os meninos cedem a cama, nós vamos arrumar um jeito. Não tem problema não. Não, mas você nem preparou o almoço. Não, já põe água no feijão, não tem problema não. Se você não importar, nós vamos ajustar. Esse é o primeiro dia. Esse é o primeiro dia. No segundo dia, você ainda está feliz. Que bom que você veio, né? Que maravilha. No terceiro dia, para quem é casado, aí chega o outro, assim, o cônjuge chega no outro cônjuge e fala, bem, vocês vão ficar muito tempo? Já é o momento da crise, né? Ô bem, será que eles vão ficar muito tempo? No quinto dia, você já está falando, esse povo não tem simancol. Olha o tamanho da mala do miserável. Ele veio para morar, não é? Se no primeiro dia não tinha briga nenhuma, desavença nenhuma, depois de um tempo já não está funcionando mais. Se nós somos uma igreja que não se amplia, que não se alarga, nós começamos a viver só os nossos problemas. Mas sabe qual é o problema quando a gente vive junto com as mesmas pessoas e a gente não cresce? Quando não tem problema, a gente inventa problema. Não é? É assim que acontece. É por isso, gente, a gente precisa crescer como igreja. A gente precisa se alargar. A gente precisa ser uma comunidade que evangeliza, que prega a palavra do Senhor. Que eu e você nos responsabilizamos por proclamar o evangelho para as pessoas ao nosso redor, para o nosso vizinho, para o nosso conhecido, no seu ambiente de trabalho, no seu cabeleireiro, para as pessoas que estão ao seu redor, para que a igreja se alargue, para que ela encontre lugar e crescimento para quem vem de fora. Para que pelo menos os nossos problemas sejam problemas novos, diferentes. Glória a Deus. Uns problemas inéditos. Né? Senão a gente fica tão preso. A gente precisa crescer, se alargar. Mas mais do que isso, além de também nos alargarmos e crescermos e ganharmos em espaço, em gente, nós precisamos aprofundar nos nossos relacionamentos. Versículo número 18 e 19 diz, porque ambos têm acesso ao Pai e ao Espírito, isso é largura. E versículo 19 diz, e agora vocês não são estrangeiros mais, vocês são da mesma família da fé. Olha que extraordinário. Gente que vem de longe e que agora é família da fé. Eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja, no dia 31 de dezembro de 2014. Meu primeiro sermão oficial como pastor da igreja, compondo a equipe que na ocasião era composta pelo pastor Milton e pastor Floriano. Preguei o sermão naquela noite do dia 31. E depois que acabou o culto aqui, terminamos a celebração, o pastor Milton impetrou a bênção, deu instruções como seria a ceia lá embaixo, nosso jantar. Nós descemos. E aí eu e Thalita, que na ocasião só tínhamos a Sofia, sentamos numa sala, na nossa sala onde a gente faz a oração de intercessão. E aí nos sentamos lá numa sem graceza. Não conhecia ninguém direito, né? E aí aquele papo furado, né? Quando você não conhece ninguém, você fala do sol, da chuva, não é? Das coisas do porvir, você fala uns negócios meio aleatórios, assim, você vai falando. E nós estamos lá naquela prosa aleatória, o pessoal com paciência também aleatório com a gente. Todo mundo ali naquela prosa boa. Você não conhece ninguém. E aí a gente chega em casa de madrugada, eu e Thalita, ceia acabou tarde da madrugada, a gente chega em casa com aquela sensação assim, de desafio, né? Tudo tão novo. Como é que vai ser esse negócio? Como é que é? Mas hoje, eu olho para a igreja e falo, é minha família. A minha família é meu povo.
E a sensação que eu tenho é de que, na verdade, eu nunca saí daqui. A sensação que a gente tem é que estamos aqui há tanto tempo. 5 anos já. 5 anos e 2 meses. E isso acontece com quem vem de fora. A igreja vai se alargando. A gente vai recebendo gente nova. Gente se converte. Gente quebrantada. Gente que vem de fora. Gente que vem de planos de fundo tão diferentes. Gente que tem um coração restaurado. Gente que encontra aqui uma família para viver. E aí os nossos laços vão se tornando cada vez mais profundos, maduros na graça de Deus. E nós vamos nos tornando um povo no Senhor. Deus quer que eu e você compreendamos que nós precisamos ser uma comunidade que revela o Evangelho. E a gente passa a revelar o Evangelho quando conversões passam a fazer parte da nossa rotina. Igreja Presbiteriana do Eldorado, eu quero fazer um apelo muito especial a você. Não vamos deixar a nossa igreja ser conhecida como uma igreja da boa palavra e da boa comunhão, mas ser uma igreja fraca na evangelização. Você está comigo nesse negócio? Amenzinho. Corajoso. A gente não pode ser conhecido só como uma igreja que prega a palavra. O pessoal lá da Presbiteriana do Eldorado é expositivo, é bíblico. Glória a Deus por isso. O pessoal tem uma comunhão linda, um louvor abençoado. O pessoal ora, o povo de oração, amém. Mas nós precisamos ser também o povo que evangeliza. O bairro do Eldorado precisa saber que a nossa igreja está aqui e que nós anunciamos domingo após domingo o poder salvador de Jesus. E isso precisa ser uma coisa que eu vou fazer, mas você também vai fazer, irmão. Não dá para jogar essa responsabilidade toda em cima de nós, pastores, presbíteros, líderes da igreja. Isso é algo que a gente faz, que você faz, porque você sai daqui como membro dessa igreja, como alguém que fala em nome dessa igreja, que prega no nome do Senhor Jesus. Como isso precisa fazer parte da nossa vida? Deus nos livre de sermos conhecidos apenas por uma coisa ou outra coisa. O Evangelho precisa brilhar no nosso meio. E para isso a gente precisa acreditar que Deus continua fazendo a obra de transformação de vidas. E Deus pode e quer usar você para isso. Não pare de orar por aquela pessoa que você tem orado para que ela se converta. Peça ao Senhor para te dar novas estratégias, para Deus te dar palavra na ocasião certa. Peça a Deus para te dar liberalidade financeira. A gente fala de dízimo na nossa igreja com muito cuidado, com muita cautela, mas eu queria que você soubesse que dízimo é só o primeiro passo para a gente começar a ter liberalidade no nosso coração. 10% nunca pode ser para nós o limite daquilo que a gente contribui ao Senhor. Precisa ser só o nosso primeiro passo. Ter coração liberal, ter um coração entregue à palavra de Deus, ter um coração doador. A gente doa tempo, a gente doa recurso, a gente doa a nossa vida, a gente investe nossos filhos, a gente sua por causa da obra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Uma igreja que revela o Evangelho. Em terceiro e último lugar, Deus quer que sejamos uma comunidade cativante. Essa é a cerejinha do bolo dessa mensagem. E só para resumir e você guardar no seu coração. Deus quer que nós sejamos uma comunidade cativante, uma comunidade aberta e pronta para receber todo aquele que vem buscar a Jesus em nosso meio. Uma comunidade disposta a incluir no meio dessa família chamada família IPE, todo aquele que se rende ao Senhor Jesus. Precisa ter abertura no nosso meio. Uma pessoa não pode chegar no nosso meio, irmãos, e ficar aqui dentro, sozinha, desconectada. Só o Ministério de Integração pegou o nome dela. Pelo amor de Deus, não vamos deixar isso acontecer. Você viu um rostinho diferente? Para, pergunta. E você? Não te conheço ainda? Qual que é o seu nome? Já tem vindo aqui muitas vezes? Não pergunta se é a primeira vez, não, que vai queimar o filme. Fala assim, você já tem vindo aqui muitas vezes? E aí, pelo sim, pelo não, você acerta. Não é? Já tem. Oh, mas não te vi ainda, não sei seu nome, qual o seu nome, qual o seu WhatsApp. Você participa de algum grupo? Você participa de alguma célula? Não, então vamos na minha. Vamos embora. Eu te busco, te damos carona. Arrumar um jeito de rachar esse Uber aí para você ir. Precisamos disso, irmãos.
Precisamos disso. Já tive palavras já de gente que visitou a nossa igreja e depois me mandou um zap dizendo, olha, eu fui muito na igreja, já fui várias vezes. Ninguém falou comigo. E eu fiquei com uma vergonha horrorosa. Falei, misericórdia, perdoa. Não dá nem para dar. Não, mas não tem desculpas. Ser uma comunidade cativante. Que ama pessoas. Ama pessoas. A gente precisa ser gente que ama gente para a gente ser igreja. Percebe? Essa é a vida da igreja. Gente que ama gente, que quer estar com o povo de Deus, que quer estar com as pessoas, que quer conhecer, que quer lidar com os desafios dela, que quer orar com ela, que quer interceder por ela, que quer chorar com as pessoas. Gente que talvez vai chegar aqui no nosso meio quebrado e nós vamos poder falar para ela, sejam bem-vindos, porque aqui só tem gente quebrado e restaurado pela graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. É disso que a nossa igreja é feita. Gente simples, gente que ama Jesus, gente que está sendo restaurado pelo poder de Jesus. Igreja, vamos ser uma igreja cativante? Vamos ser uma igreja apaixonada com pessoas? Isso precisa ser o nosso DNA. Isso precisa mexer com todo mundo. Isso precisa mexer com você. Talvez você não tenha uma área específica que você atua. Talvez você não tenha um ministério específico que você está atuando ainda. Mas você tem um papel fundamental nessa igreja. De ser esse povo cativante do Senhor. Seja fazendo o que for que Deus colocar em suas mãos para fazer. Vamos orar por isso? Queria que você intercedesse comigo agora nessa oração. Intercedesse comigo para que o Senhor nos abençoasse. Essa noite nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Essa mesa é uma mesa de comunhão sobrenatural. Ela é a prova para nós, o testemunho para nós, de que nós estamos reunidos aqui por causa do sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Mas eu queria que você orasse comigo, para que Deus nos dê um coração apaixonado com a obra de salvação. Um coração desejoso de pregar o Evangelho, de testemunhar a respeito do Evangelho, de viver o Evangelho.